Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração, mas eu quero ler primeiro o versículo de número 10 de Daniel 12. Apenas esse versículo para ministrar. Daniel capítulo 12, verso 10. Verso de número 10 de Daniel 12 diz assim. Versículo 10 de Daniel capítulo 12. Muitos serão purificados e embranquecidos, quer dizer, purificados e lavados, embranquecidos, as manchas saíram. E provados, olha, provados, provações. Mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Para me orar por você, por nós e ministrar essa mensagem. Olha o que disse o Senhor no tempo do fim. Ele está dizendo que muitos serão purificados. Através de quê? Através da aprovação. Você não pode querer que a sua vida inteira tenha saúde 100% boa. Se Deus quer te provar na saúde, para de pedir cura, porque Deus não vai te curar. Porque Deus te cura a hora que Ele quer. A gente não serve a Deus porque estamos 100% curados, com o dinheiro no banco, com a casa boa, a roupa lavada. Isso é fácil. Eu quero ver nós servirmos a Deus quando tudo vai. É você ter coragem de ofertar o resto que você tem no bolso quando as suas contas estão tudo atrasadas. Essa é a hora. E amar quando todos te odeiam. É pregar o evangelho quando nem para você as coisas acontecem. Então Deus está dizendo, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. A santificação, embranquecido, seria a palavra. Através das lutas, das provas, você tomando 5, temos Atos 14, 22, por aí vai. 2 Pedro 3, 17, por aí vai. Hebreus 10, 36, por aí vai. Temos que ser provados. E o crente não está entendendo a aprovação. Aí o Satanás pegou a aprovação e tornou ela maldição. Aí as pessoas achando que aquilo não é a mão de Deus, foram para a igreja pedir campanha e aceitar Jesus por um benefício. É louco. Não pode mais ser provado, aí Deus tira a mão. Porque o dia que nós não aceitamos mais a aprovação, não somos dignos da coroa que nós podemos receber. Não somos dignos da salvação. Nós temos que ser perseguidos. Nós temos que ser caluniados, né, pastor? Você acha que eu quero que todo mundo fale bem de mim? Se todo mundo começar a falar bem de mim, então uma coisa errada comigo. Se eu não for perseguido mais, pode ter outra coisa. Eu sou o último gás da conta. Eu estou no salvo, estou desviado. Pode ter certeza, mas se eu não tiver atenção, isso vai roubar a minha intimidade com Deus, que eu vou dizer que está indo tudo bem. Todo mundo gosta de mim, todo mundo me aplaude minha mensagem, eu vendo o livro, DVD, e 500 internautas, milhões de internautas. Quando tudo estiver assim, é porque eu já estou na hora de viver. Mas se eu encontrar resistência, aleluia, é sinal que Deus está comigo. 1 Pedro 4, 12, 17. Então, meus amados, repito para antes de orar. Muitos serão purificados e embranquecidos. Era uma senha de Deus para ti e para mim. Eu só sei se você está purificado se eu lhe ver embranquecido. Aos olhos do homem, pastor, eu estou santo, Deus conhece meu coração, eu estou em dia com Deus. Você já está embranquecido? Pastor, eu nunca nem ouvi isso, nem sei. Como é que olha isso? Tem algum medida, alguma forma de medir a cor que eu estou? Como é que eu sei? O Espírito Santo. Mas não é nós que damos nota disso. É Deus que não dá nota. O Espírito Santo, usando diretamente ele a sua vida, ou algum dos seus profetas que vai dizer para você. Por isso que eu já disse isso aqui é sério. Quando você quiser saber se você está bem, pergunta para mim. Se é que eu posso. Você acredita? Pergunta para mim. Pastor, como é que eu estou? Minha filha, pergunta para mim. Meu pai, como é que eu estou? Eu vou responder na lata. 0 a 10, pastor, qual nota eu sou de dar?
Se eu te der 10 e você merecer 0, Deus vai me cobrar. Porque aí eu estou incentivando o pecado. É a geração de Ezequiel. A geração de Jeremias, os profetas profetizavam a paz, como não havia paz. Mas se eu te der 0 e você merece 10, Deus vai me cobrar. Eu estou oprimindo o necessitado, o órfão, o necessitado e o pobre. Deus vai me cobrar. Eu não tenho escapatória. Eu tenho que te dar a nota certa. Então é melhor eu ficar calado. Porque as pessoas iam até os videntes, no Primeiro Testamento, que é a palavra traduzida por profeta na língua portuguesa, embora essa palavra vidente deveria aparecer na nossa vida, desconforto de muita gente, por isso os espíritas falam negócio de vidente, porque essa porcaria de escrever na Bíblia. Então, as pessoas iam até os profetas e perguntavam. Buscar a eles uma resposta para si. Então, você vê que o Satanás, ao longo dos anos, contaminou isso, aí virou um monte de aposta, de bispa, pastor, e etc, etc. E aí a gente já não sabe mais, você já não sabe mais aonde buscar uma palavra. Porque no último culto, o pastor, a pizza profetizou, muito sério. Aí você fica aguardando aquela cena da pizza, aquela cena da segunda, da última pizza. A melhor pessoa para dizer com quem estamos diante é o Senhor. Todo dia nós temos que renovar a nossa vida. Todo dia nós temos que renovar a nossa comunhão com o Pai. Então, eu quero que nesse culto nós possamos confirmar a purificação. E certificarmos que estamos embranquecidos. E que estamos prontos a passar pelas provações. Porque diz que os ímpios não entenderam, mas os sábios compreenderam. Essa mensagem é passada. O temor é o princípio da sabedoria, também dos ensinos. Eu só digo que sou sábio, não é porque eu sei fazer conta, eu sei fazer negócio. Que é a temor. Cuidado quando você mistura com seus parentes, quando você mistura com seus amigos, quando você mistura com o clero, com o lixo da igreja, no bate-papo na resenha, rola tudo que você quer. Apocalipse 3:11. Eis que vem o sedutor. Guardai aquilo que vós tendes recebido, para que ninguém roube o que vos tem. Em algumas traduções, para que ninguém roube a sua conquista, do seu prêmio, da sua vocação, que é a salvação. Guarde o que vós tendes recebido. Então, receba esta palavra, para que eu possa orar por você, e aí possamos discorrer e pregar sobre essa palavra um pouquinho para você. E que nós possamos dizer, Senhor, muito obrigado por esse culto. Um culto pode salvar uma alma. Uma palavra de Cristo pode salvar. Foi assim com o ladrão na cruz. Um único culto, uma única palavra, uma única oportunidade o levou do paraíso. Quantos têm tido N palavras, N oportunidades, tanto sinal e ainda não se converteram. Senhor, meu Deus e nosso Pai, veio diante do seu povo, diante do Senhor, e perante o Senhor, são preposições diferentes. Estar diante de Deus, colocar, meu Deus, essa minha introdução de hoje, a oração, confirmando que nós temos a certeza de que precisamos pegar. A oração de que temos certeza que as coisas não podem continuar como estão. Não fomos gerados para sermos apenas vitoriosos financeiramente. Se dentro de nós há uma mazela ainda viva, se o cemitério está fervendo, porque o nosso pecado ainda não está completamente morto, a carne não está 100% consumida, e a carne ainda sem consumação, ela tem mau cheiro, ela fede. É um defunto em decomposição, putrificação. Ele fede. Mas quando aquela carne for consumida sobre aquele corpo, ficará só os ossos no caixão, já não tem mais cheiro. Por isso que eu posso pegar no esqueleto, no museu, e não sentir cheiro. Mas é impossível que o museu tivesse o morto em putrificação
em decomposição, e eu tocar nele. Carne podre, fedendo. Se um cachorro fede, o ser humano fede mais. Isso é o que a ciência diz. É que os biólogos dizem que a carne do ser humano fede mais que a do corpo em decomposição. Olha que absurdo! Como tu fizeste nós? Como a nossa carne não vale nada? Cuidamos tanto do cabelo, dos olhos, da face, do rosto, das mãos, do pé. Nós temos essa preocupação. E creio que isso não é pecado se nós não colocamos isso à frente das coisas espirituais. Mas se nós não cuidássemos da carne, apenas alimentássemos com coerência e vivêssemos com prudência, já estava de bom tamanho. Porque as pessoas do Primeiro Testamento, ou do primeiro tempo da Bíblia, viviam 100 anos, aquelas mulheres bonitas gerando filhos. E não tinha cesariana. Como é que uma mulher como Sara, com 100 anos, gerou um filho? Será que ela sentiu dor, meu Deus? Poderia chamar nessa geração uma velha de 100 anos tendo parto normal. A força física delas era sobrenatural. Esse capítulo 1 diz que as hebreias geravam mais filhos do que as egípcias. Tudo parto normal. Era filho um atrás do outro. E há um tempo bem próximo, meu Deus, a gente vê mães que tinham 12 filhos, 20 filhos, 30 filhos, uma mulher. Parece surreal, parece que até mentira. A saúde era melhor. Hoje as mulheres mal conseguem ter 2, 1. É tudo cesariana, a maioria deste país. A fragilidade do corpo humano. A fragilidade do emocional. Porque nós somos manhosos. Se toda vez formos socorridos na nossa dor, imediatamente não teremos experiência da dor. Porque a experiência da dor nos traz a paciência e nos traz a conformidade com a natureza das coisas como deve acontecer. Por isso que quando alguém passa uma prova, meu Deus, e ele é socorrido imediatamente, a aprovação não ensinou essa pessoa nada, porque ela foi socorrida imediatamente. E todos nós temos que passar por provações, porque elas nos ensinam. É o que Paulo escreve aos Coríntios. A dor, no capítulo 2, a dor, a tristeza do Senhor traz arrependimento, salvação. A do mundo traz morte. O Senhor é correto, o Senhor é perfeito. O Senhor é magnífico na maneira de ser. Traz a todos nós uma consciência cristã. Uma consciência do nosso posicionamento com o Senhor. Coloque-nos, meu Pai, o temor. Desde lá da minha filha. Coloque no André. Coloque em todos nós, meu Deus. Coloque em nós esse sentimento que nos traga reflexão. Ajuda-nos, meu Deus, a recebermos a sua palavra. Ajude-nos a sermos dotados de humildade, a sermos dotados de simplicidade, a sermos dotados de um grande amor pelo Senhor e a sua obra, o teu reino. E assim o Senhor nos abrace e ao terminarmos este culto, estejamos agraciados com a paz do perdão do Senhor. Tenha misericórdia, Deus, dos líderes nesta hora. Tenha misericórdia das igrejas, das denominações, não importa qual o seu nome. Faça-o mover. Tire essa mão de peso do Senhor do Brasil, da nação brasileira. Tire essa mão pesada. Porque é horrenda a coisa cair nas tuas mãos. Paulo já escreveu aos Hebreus sobre isso, no versículo 31 de capítulo 10. Meu Deus, dá-nos entendimento que o que está acontecendo não é coisa do destino, não é coisa da vida, não. O Senhor permitiu que o mundo estivesse vivendo isso, mas isso não é a vontade plena do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor fez uma cirurgia em Adão quando ele dormiu à noite, o Senhor deu uma anestesia e dormiu. E ele não teve nem recuperação pós-operatória, já acordou de manhã, já beijando, abraçando e vivendo uma vida de casal com ela. Não teve nem recuperação. Ela nem viu aonde ele foi operado. Como pode? Hoje
Hoje as pessoas bebem e a ressaca deixa o dia inteiro de dor de cabeça e as pessoas que bebem. Pessoas operam e passam dias recuperando e às vezes não fica nem bom. Mas o Senhor fez uma cirurgia na minha dama. Que maravilha. É esse o Deus que nós estamos suplicando. É esse o Deus que eu quero viver. Não Deus da igreja de pedra. Não Deus de um livro de capa preta, azul, ou branco, ou vermelho, escrito Bíblia. Eu quero viver esse Deus. Ser confesso dos meus erros e não cometê-los. À custa de morrer. Não me deixe engodado nos meus erros, para que eu não possa perder a salvação. Ajude quem comigo ora desta forma, quem comigo, dentro do seu coração íntimo, ele está suplicando, porque ele já conhece ou já reconhece os seus erros. E a cura só vem quando nós reconhecemos. Ajuda, Deus Pai Todo-Poderoso. Restaura as famílias, aquelas que estão conjuntas no mesmo espírito, sendo discipulada por uma mesma palavra. Ajuda, meu Deus e Pai, as nossas crianças a serem mais devotas, a serem mais apaixonadas e constantes com o Senhor. Ajude as nossas crianças a não serem viciadas na tecnologia e assim tirarem delas a oportunidade de ter um tempo com o Senhor. Ajude os nossos adolescentes, os nossos jovens. Traga maturidade no coração deles. Tire, meu Pai, a nossa geração de jovens e adolescentes desse caminho tão perverso que o diabo colocou sobre o mundo, está regendo o mundo. Tire dos adultos, tire dos casais, tire das mulheres, tire dos homens a promiscuidade, o erro que cometemos pela falta de fogo com o Senhor, de calor humano, de calor do amor. Esse esfriamento está nos fazendo errar. O calculismo está fazendo o povo errar. Obrigado porque ainda há homens que fazem missões de verdade. Obrigado, meu Senhor, porque através disso eu me torno mais crente. Aquilo que eu tenho ensinado, eu não posso dizimar e ofertar no meu próprio ministério. E obrigado porque nós fazemos pelo Senhor a obra da África, a obra da Índia, e aonde quer que possamos ir, mas também abençoamos a obra missionária de outros homens que estão fazendo também, destinando nossos ganhos financeiros a outras pessoas, sem nos preocupar com o saldo que fica. Obrigado, Jesus. Quebranta uma igreja. E quando eu digo igreja, Senhor, não é denominação. Quebranta um povo e chama-se de igreja. Para que nós tenhamos remanescentes. Ainda há remanescente, eu creio. Que ainda há remanescentes. Ainda há uma posteridade prometida pelo Senhor. Ainda há, meu Deus, pessoas que querem de verdade pedir perdão e se perguntarem que já estão purificados e embranquecidos. Ajuda, meu Pai, que nessa escala de purificação, embranquecidos, provados, possamos estar com a sabedoria do Senhor para entender tudo que nos tem acontecido, nos vai acontecer. Ajude-nos a entender o versículo 10. Porque o prólogo do texto é o tempo do fim. Eu sei que é o tempo do fim, porque o Senhor disse que o tempo do fim seria como nos dias de Noé. Estamos vivendo os dias de Noé. O homossexualismo, as pessoas se dando em casamento. A Bíblia, quando diz se dar em casamento, não era apenas que duas pessoas se uniram. Homem e mulher. Não, dar em casamento é quando nós assumimos uma aliança com coisas e pessoas sem a direção do teu Espírito. Por isso que o texto se casam e dão-se em casamento. Parece uma repetição estúpida de um português ignorante, ou de um grego, ou de um aramaico, ou de um hebraico errôneo, ou será que era uma senha do Senhor? Casando e dando-se em casamento. Então, meu Deus, nós estamos vivendo essa geração. Eu estou suplicando você. Olha para nós.
Tira-nos dessa lama, porque o povo comia e bebia. Nós estamos comendo e bebendo. Mesmo o Senhor já pronto para condenar. Quantas pessoas, no capítulo 7, quando veio de Lucas, a despensa estava cheia e agradecendo, porque eles achavam que havia um Deus que os prosperava. Armários cheios de comida, fogões com panela em cima. Imagina aqueles fogãozinho de lenha, um tijolinho, as panelas de barro e as mulheres ali com comida que haviam feito na hora que o dilúvio começou. Quem sabe a massa do pão estava levedando. Quem sabe alguma daquelas mulheres disseram: olha, meu bem, à noite vamos comer um pão de pão. Olha a massa. E naquele dia veio o dilúvio, levou a massa, levou eles. Não ficaram para comer o pão. Quantas pessoas cuidaram dos seus animais no dia do dilúvio, levaram para pastar, deram água de beber, e naquele dia foram todos mortos. Meu Deus e meu Pai, dê para cada um que está aqui me ouvindo agora, mesmo que essa mensagem vai ficar gravada, não importa o tempo, a hora, o ano que ela estiver ouvindo essa mensagem, e neste momento que está me ouvindo, mesmo que eu já não esteja mais nesta terra, estejam fazendo um concerto com o Senhor, sem hipocrisia, em nome do Senhor Jesus. Cura, meu Deus, essa nação. Estamos cheios de evangélicos envolvidos na política. Nós precisamos, sim, de homens cristãos na política. Precisamos, sim. Homens maduros que vão fazer a diferença. Mas chegamos a um ponto que a política envolveu tanta corrupção que é impossível ser crente, ser político e não se corromper. Mas nós tenhamos um justo governando a nossa nação. Tenhamos representantes cristãos fazendo jus à posição que o Senhor nos deu na cadeira política, executiva, do judiciário, no legislativo. Clama ao Senhor, Pai. Tenha compaixão do Brasil. Que essa pátria amada não seja nossa, cantada pelo hino nacional, seja uma pátria amada do Senhor. Reveja a sua ira que mandou sobre nós. Porque eu sei, meu Pai, que se esse mal aglomerar sobre a nossa vizinhança, sobre o nosso país, o nosso estado, cidade e bairro, nós podemos viver Salmo 91. 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas nós ficaremos de pé para dizer para quem caiu, porque ainda estamos de pé. E quem sabe não temos força para levantar os 1.000 da direita, os 10.000 da direita, os 1.000 do lado, os 11.000 que caíram, mas teremos força para ministrar e dizer: segura na mão de Deus e vai. Precisamos de um testemunho. Precisamos ser purificados. Ajuda-nos. Eu não sei se acordo amanhã. Então eu preciso ter a certeza, quando terminar esse culto, que eu estou em paz. Não por causa dos meus próprios valores. Quando nós dissemos: eu sei que eu estou bem. Não, meu Deus. Que nós temos a humildade de perguntar ao Senhor: como eu estou? E a tua palavra me revelar. Não apenas um versículo, que o Satanás, para continuar nos enganando, pode nos fazer abrir uma passagem bíblica onde o versículo diz: eu sou contigo. Aí a pessoa fecha a Bíblia e diz: amém, estou bem. Quando na verdade ela não lê os versículos anteriores, os versículos posteriores. Pai querido, nada disso estaria acontecendo neste culto se o Senhor não tivesse aberto as portas da vida e tivesse dito para nós: ouça, falarei com vós. Muitos dariam tudo agora, pessoas que morreram essa manhã, que acabaram de morrer. E já, porque no momento em que morre, em segundos, já está no Hades ou no paraíso. Dariam tudo para ouvir essa mensagem. Dariam tudo que conseguiram, deixaram fortunas ou até a pobreza. Muitos agora no Hades diriam: como era bom ser pobre, eu não sabia, porque pobre é melhor do que estar no inferno. Mas achava que pobreza foi o motivo de murmurar na vida toda. Ajuda, meu Deus. O que eu posso pedir ao Senhor por nós? O que eu posso clamar ao Senhor pela nossa vida? Estamos aí, meu Deus, igrejas montando uma balada gospel, em pleno século XXI. Abre um lugar que é escuro, cheio de holofotes, para atrair os jovens para o Senhor.
o cúmulo do absurdo. Será que o demônio é mais forte hoje do que era nos tempos antigos? Que é necessário abrir palavra gospel para ganhar isso para Jesus? É o cúmulo do absurdo da Babilônia. E o que mais me intriga, meu Senhor, e eu clamo a misericórdia, é que 99% de pastores e pessoas que frequentam essas igrejas estão aprovando a ideia. Meu Deus. Só pode, aí, meu Deus, aquela frase que não cala. Ô pastor, o senhor julga demais as pessoas. Não julgueis. Esse jargão, meu Deus, só quem usa esse jargão é aqueles que estão acostumados com a mazela dessa doutrina, desse evangelho todo. Porque em Colossenses 3, Paulo não nos deu esse privilégio. Diz que os hinos de adoração seja, meu Senhor, cânticos proféticos. Desta maneira é que Paulo disse à igreja de Colossenses que deveríamos adorar o Senhor. Aí estão achando que esses jovens estão indo para Jesus. Não estão cantando para o Senhor, estão pregando para o Senhor, estão evangelizando, mas não sabem nem o que estão dizendo. Porque o meu comportamento não pode definir 100% quem eu sou. O Senhor é santo. Não há balada no céu, há um coral cantando santo, santo, santo. Bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Não há luzes apagando e acendendo do céu. Não foi assim que apareceu, nem foi de noite, na beleza da noite, da lua e das estrelas, que os pastores de Lucas viram o anúncio do nascimento de Jesus. Foi durante o dia. Meu Deus e Pai, será que nós estamos precisando de ouvir pregações? Ou estamos precisando de orar? O que nós estamos precisando? Será que também estamos precisando só de orações? Ou estamos precisando de começar a praticar? Será, meu Deus, que nós estamos cegos e surdos, inclusive eu? Será que o nosso coração está petrificado, meu Senhor, inclusive o meu? Fala conosco, Pai. Levanta pessoas para pregar o teu evangelho da forma genuína. Seja mulheres ou homens, jovens ou crianças, não importa. Levanta pessoas, Pai. Nos dá o amor verdadeiro ao Senhor. Que a gente não pense esse valor desse amor apenas da religião. Que a gente professa até os olhos lacrimejam, dizendo que te amamos. Meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos. Assim eu abençoo o Senhor, como disse Davi, bendizei todos os povos ao Senhor. Eu te abençoo, eu bendigo o teu nome. Porque só um Deus como o Senhor pode ouvir a nossa oração e nos perdoar e nos dar um novo recompensa. Eu te abençoo, meu Deus, certo de que, mesmo que não me pense, a bênção será sobre o justo. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem credido. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ministrar esse texto, esta palavra, nós temos esse texto. E nós já falamos sobre o espelho que reflete para nós que estamos diante do espelho aquilo que somos. Eu não posso ter a imagem do vizinho se ele não está diante do mesmo espelho que eu estou. Então, cada um de nós temos a oportunidade de estar diante de um espelho. E ali, vermos quem nós somos. O espelho espiritual é a Bíblia, nosso espelho. Eu não posso mostrar às pessoas quem elas são se elas não estiverem diante do mesmo espelho que eu estou. Eu não sei qual espelho. Tem gente que toma banho, pintia, se arruma e o espelho é desse tamanhozinho. Quando eu era pobre, na casinha no bairro Aparecido, em Belo Horizonte, meu pai tinha um espelho bem pequenininho, espelho laranjado nas pontas. A gente segurava aquele espelho, botava num preguinho na parede, e a gente tinha que olhar o espelho. Se quisesse olhar um pouco, tirava o espelho da parede e fazia assim, para olhar, para ver como é que estava. Nós éramos pobres, e depois o tempo passou, embora já existia, mas nós não tínhamos o Egito.
pessoas têm uma paredona toda, tem os closets, a parede toda de espelho, espelho do teto, espelho. Então as pessoas podem ver melhor quem elas são. Então, quem sabe o espelho, meu amigo, meu irmão, o espelho que você vê, a vida que você se espelha todo dia, ela está bem aquém daquela que eu prego, aquela que eu vivo, aquela que eu conheço. Porque a Bíblia que eu conheço não me mostra só a cabeça, ela me mostra quem eu sou por inteiro. E nós precisamos saber que espelho estamos carregando. Quem está dizendo quem nós somos? Lembra da surdez que nós demos exemplo? O marido que levou a mulher para o médico, dizendo, doutor, a minha mulher está surda. E o doutor mandou eu voltar para casa e olhar, e falar com ela, botar ela à distância, de costas, e começar a falar com ela. E se ela não respondesse, ele fosse se aproximando dela. E aí essa mulher, aí esse cara fez esse teste que o médico mandou, quando chegou em casa, quando ele chegou do lado dela, bem perto do ombro dela, aí ele falou com ela. Ela falou, já te falei 4 vezes, você não ouviu, quer dizer que estava surdo para ele, né? Será que, às vezes, os valores, né? Às vezes as pessoas chegam num lugar e dizem assim, não estou sentindo bem, pastor, eu não senti bem nesse alguma coisa, eu não me senti bem naquela igreja. Então parece que a culpa é da igreja. Mas, pastor, eu não sei, eu senti a presença de Deus. Às vezes o problema é a própria pessoa. Eu falo isso no livro do Espírito Santo. Fala isso lá. Pastor, eu não senti a presença de Deus. Não, foi só você, seu feliz, que não sentiu, deve sentir. Eu não sabia, eu achei que todo mundo estava ali, tudo sendo enganado, eu achei que era só eu que estava na frente do Senhor. Não, aqui nos dias o problema era esse. Então, se a gente não tiver essa autoanálise, nós vivemos a hipocrisia e a demagogia conosco mesmo. Você pode ser hipócrita comigo, ou ser hipócrita contigo, agora, ser hipócrita com nós mesmos, aí é o fim da picada. Porque nós estamos cavando o nosso buraco para entrar lá. Não precisa cavar buraco, pode deixar que tu correr, não fazer isso lá que você morrer. Pode deixar que tu vai. Não ser enterrado, então pode deixar que teu rio vai pegar um latão e vão te colocar e vão te jogar no foguete. Se você vai para o crematório. Então, não enterra mais a sua vida, mas levanta a sua vida. Por causa dessa desgraça do dízimo e da oferta de dinheiro, é que os pastores começam a contar, Pai do Senhor, meus amigos, minhas amigas, meu amado, meu amor, ia parar de ti. E fique não, porque Deus vai te abençoar. Você já viu, eu já disse para os irmãos, repito, você já viu que 99% das mensagens do Face é tudo autoajuda? Todos estão. As pregadoras, Deus é contigo, varão, Deus tem uma palavra para você. Tudo querendo aumentar o país. Aí isso começou na boa, 10 vezes visualização. 1000 está dando céu, não dá mais, pá. E aí fica assim, ele não ganhou um centavo, mas a vaidade dele é o dinheiro que ela recebe. Fica feliz, puxa, ó, minhas pregações estão arrebentando na internet. E aí assim aparece. Se eu começar a pregar que Deus vai abençoar, que Deus me revelou, que eu não vou ganhar uma Mega Sena ainda esse ano, você pode ter certeza que eu vou receber as mensagens só de agradecimento. Pastor, Deus usou, o senhor estava tão triste aquela manhã, tão deprimido, sem pagar as minhas contas, e Deus te usou, dizendo que eu ia ganhar uma Mega Sena. Deus, eu não posso essa. Aí quando você prega a palavra, o espelho diminui, joga o espelho fora. Então, meus amados irmãos, nós, quando lemos esse texto, eu volto lá no texto de quando a Bíblia fala em Levíticos 10, a história de Arão e seus filhos. Abiú e Nadab. Os 2 filhos de Arão, tinha mais filhos. Abiú quer dizer Deus é meu pai, e Abinadab quer dizer dispor. Então, você imagine Nadab disposto, disponível, e Abiú, Deus é o pai. Olha o significado dos nomes que eles receberam de Arão, quando nasceu. Eu já disse aqui para os irmãos, todo nome no hebraico, no judaísmo, tem que ter um significado, né? Igual a gente. Desculpa que coloca nome que acha que é bonito. A profissão acha que é bonito esse nome. Então as pessoas perderam. Né? Vamos lá. Então quando Arão colocou esse nome, é porque ele estava dizendo, Deus é pai de meu filho. Deus sempre será o seu pai, sempre será o seu mentor. Era essa a ideia dela. Ao outro você, meu filho, seu nome vai significar disponível, voluntário. Nunca negue a Deus a sua vida,
servir a ele. Mas esses dois um dia queimam incenso estranho. Incenso estranho não é só onde a pessoa lê na forma literal, parece que eles pegaram incenso, um bocado de folha seca, botaram no incensário e queimaram ali a cenoura. Deus não estava se importando com o conteúdo, com a coisa, com a matéria-prima. O incenso estranho que eles queimaram foi a maneira estranha, porque eles não poderiam fazer isso sem a orientação de Deus. Então, o senso estranho é eu fazer algo para Deus que Deus não pediu, quando eu digo na forma espiritual. Quando eu digo da forma de reino pleno. O que é? Se eu ajudar um pobre que Deus não me pediu, eu estou uma vez. E aí eu não caio em Lucas 17, serve inútil, só faz aquilo que Deus pede. Não. A maioria diz, pastor, se Deus tocar no meu coração, eu dou meu carro. Se Deus tocar no meu coração, eu dou minha casa. Deus não vai tocar nunca na sua vida. É louco. Porque se tocar, você vai dizer que não tocou. Aí você diz, não, o que meu coração mandou, foi isso eu dei. Então eu digo no mundo espiritual, é eu ser pregador quando Deus não me chamou. Chama-se senso estranho. É eu dizer assim, diz o Senhor, quando Deus não disse. Isso é senso estranho. É quando alguém diz, Deus falou comigo também, pastor, e Deus não falou, é senso estranho. A pessoa vai acumulando. Pastor, mas eu não morri ainda porque eu estou certo. Então você pode estar um morto ambulante vivo. Morto. No Novo Testamento, não quer dizer a pessoa no caixão, quer dizer a pessoa já morta, ela não tem mais a sensibilidade para discernir, na verdade, o que é certo e errado. Porque você imaginou, pensa comigo, vou te ajudar. Se Deus julgássemos nós, essa geração, como ele julgou Safira e Ananias em Atos 5, por sonegar, presta atenção, Safira e Ananias levaram o grande a julgar lá. Como é que Pedro sabia que aquele valor não era? Eu te disse lá atrás, quando Deus me revela quem é fiel e quem não é, eu me revelo. Se meu filho não é fiel. Então, Pedro discerniu e ele não pediu nada. E Deus matou ele e matou a esposa dentro da igreja. Você imaginou se isso acontecesse? Os tesoureiros da igreja eram os primeiros a morrer, os ladrões ia ficar lá. Isso que eu estou dizendo para o senhor e para a senhora que me ouve, é a nossa conversa de liderança da grande Assembleia de Deus no Brasil. Para não dizer outras, irmão. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. A grande maioria está roubando. Você acredita? Mas eles não acreditam mais em Deus, muito menos em Deus. Estão roubados. Quando ela rouba o dinheiro de Deus. E não rouba só quem está na tesouraria. Rouba quem está dando também de Deus. Se eu não dou o que é de Deus, eu estou roubando. Então, o fogo de incenso, o incenso estranho, desculpa, é eu fazer algo em nome de Deus, sem a autorização de Deus. Então, a Bíblia diz que eles morreram. Deus os queimou e foi puxado, eles foram arrastados, igual bicho. Estava no Cristo arrastado. E Deus disse para Arão, não chorai pelos vossos filhos. Já imaginou com o pai e com a mãe? Eu te pergunto, você vê que o Evangelho, às vezes, por ele não ser pregado conforme ele é, as pessoas ficam completamente ignorantes com relação ao sentimento. Você imagina o seu filho morresse queimado. O seu filho, você recebesse um telefonema hoje, que ele morreu dentro de uma ferragem, de um carro, pegando fogo, você visse. E eu disser, você Deus mandou você parar de chorar, só chorando. Você dormiu, e ali vai ter a mão na orelha, se conseguisse, e assim eu ia ser linchado pela imprensa, pela mídia, você concorda? Que se eu pregasse na televisão, disse, Deus mandou dizer que a partir de hoje, todos que morreram essa semana, não importa atropelado, estrupado ou queimado, não pode chorar. Já pensou? Você não ia me deixar, a Globo não ia me deixar. Meu irmão, pensa comigo. Agora o Deus diz, você não chora. E meu seu filho, se chorar, a minha mão será contra você. Você imagina que no momento de pêsamo, de sentimento, você daria meus sentimentos a Arão pelos seus filhos. Nem a mulher de Arão aparece. Essa mulher devia ser zero à esquerda, que a minha aparece.
Ô, minha senhora, meu sentimento pela morte dos seus 2 filhos. Você não vai perder 2 filhos no mesmo dia, queimar dentro da igreja. Que vergonha que essa mulher teria daqui para frente. As fofoqueiras de plantão dizem, seu filho era pastor, olha que bode, hein? Olha aí, minha senhora. Já pensou? Então, irmão, é esse o Deus que nós estamos servindo? É esse o Deus que o teu pastor te pregou? É esse Deus? Foi assim que você foi para Jesus? Foi com o evangelho assim? Ou foi aquele só, você será curada, você será curado, você vai prosperar, seu casamento será bem? Foi esse que te pregaram? É louco. Sinto te dar péssimas notícias. Você está indo para o céu. Mas uma boa notícia é que se você está ouvindo esse evangelho é porque Deus quer mudar a tua história. Ele quer te dizer, eu quero apagar o passado. Pega essa bagagem espiritual, essa mensagem e bota na alma. E vai ser crente de verdade. Não tenha só ânimo para gritar glória ou te exaltar a si mesmo quando você vence. Porque nós temos essa tendência. Mas com a mesma força que você enaltece as suas vitórias, tem a mesma força para se arrepender quando você erra. Para dizer, eu errei, eu sou um lixo. Porque nenhum de nós estamos imunes a não errar. Mas o bom é quando o nosso coração já não está mais insensível, porque a insensibilidade faz com que nós passemos por cima dos nossos erros e falhas. A Bíblia diz, meus amados irmãos, no capítulo de número 24, verso 9 e 10, assim como os filhos de Arão, e toda aquela multidão, mais de 2 milhões de pessoas, viram a glória de Deus. Mas, preste atenção, todos viram, mas aquilo não foi o bastante para que eles não errassem. Ver a glória de Deus, você vê Jesus no teu quarto, Jesus no céu, Jesus sei lá onde, não te impede de ser pecador. Pastor, se eu tiver uma experiência máxima com Deus, eu não vou pecar. Tem mais experiência do que esses homens tiveram. Mas não é só eles, não. Daquela multidão, só 2 entrou no Canaã. Então, aquela multidão, a glória não basta. Como eu tenho dito, a cruz de Jesus hoje não é banhada a sangue, é banhada a ouro. Mas nem isso basta. As pessoas viraram as costas para Jesus. Por quê, pastor? Porque estão indo na igreja por propósitos errados. E Deus quer provar a vida do santo. Essa é a hora. Por que essa hora? Na minha geração, porque é chegar na volta do Senhor Jesus. Então, todos nós seremos para ver aonde está a porta. Cada um aonde você é fraco. Ou em áreas que você é fraco. Vou te dar um exemplo. Se eu só fosse um cara fraco de bebida, será nessa área que Deus vai me testar. Por várias vezes. Se eu sou fraco na bebida e na maconha, seria nas 2 áreas que Deus vai me provar. Por várias vezes. Para ver se verdadeiramente eu não estou mais inclinado para aquilo que é o plano do mundo. Se eu sou tendencioso a ser mentiroso, é nessa área que Deus vai me provar várias vezes. Botando situações que eu terei 2 oportunidades de mentir ou pela primeira vez falar a verdade sobre aquele assunto. É lá que ele vai me provar várias vezes. Se eu, além de vício, de bebida, de mentira, eu sou miserável, é lá que Deus vai me provar várias vezes. E assim por consequência. Todas as áreas da minha vida. Então nós temos que eliminar aonde nós estamos estragados, podre, para que nós estejamos prontos para a próxima provação. Porque senão são várias provações de um tempo só. É quando você diz que minha vida está um caos. Estou infeliz no sentimental, estou infeliz no sentimental, estou infeliz no financeiro, eu não sei, estou meio perdido da minha vida com Deus, eu estou meio perdido. É um caos, é muitas provações. Aí a pessoa não aguenta. Porque ela resolve o problema financeiro, mas ela não consegue sorrir, porque o problema sentimental ainda está aqui. Ela resolveu o problema financeiro, o problema sentimental curado, mas agora
ela está com outra opressão, ela não sabe de onde ela não consegue ter um acerto com Deus, ela não consegue ter a certeza da salvação, ela não consegue ter definição da palavra, ela está sempre perdida de uma pregação a outra, de um pastor para o outro, de um livro que ela lê, ela está sempre voltando, ela está sempre descendo por um caminho, ela não consegue caminhar num só caminho, porque ela não está bem com Deus. Então, quantas pessoas podem estar me ouvindo neste momento e estão na mesma situação? Quantas vivem há anos essa situação? Mas aí as pessoas, o Satanás não faz tudo, colocou no coração delas. Elas dizem que eu ouvi foi Deus falar. Não é isso. Isso é porque você é crente, você é perseguido, você tem que oferecer a mão de Deus, se acomoda. E quando, na verdade, eu digo para você, sem o Espírito Santo, eu não sei se o que estou passando é provação ou é tentação. Se o que eu estou passando é permissão de Deus ou é a plenitude de Deus. Porque eu tinha que passar por aquilo. Você sabe o que você está passando. É a permissão de Deus na plenitude ou é a permissão por causa da surdez? Você sabe o que está passando? É que eu digo, as pessoas hoje têm tanto medo da morte, todo mundo fala que crê em Deus, mas todo mundo tem medo da morte. Irmãos, a gente só se preocupa com o dia de amanhã, se vamos acordar, porque nós temos medo do que vamos encontrar após a morte. Se você não tem medo, você não se preocupa. Bom, se o médico me dá um laudo, eu tenho tratamento duplo. Amém, então, como é que é? Aí você disser para mim, ó, isso aí não tem jeito. Bom, o senhor disse. Se Deus quiser, doutor, eu viverei. Mas se Deus não quiser, nem o dinheiro e todo mundo pode tirar a data da minha morte. Então nós precisamos, meus amados, entender o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos reconhecer que a nossa aliança com Deus ela não é coletiva, ela é individual. E Deus vai sempre visitar a minha vida e a sua, para colocar diante de nós a nossa própria verdade. Por isso que Deus disse em Levítico 19, verso 1, quando Deus disse, sede santos porque eu sou santo, a história não parou, não. Porque Jesus foi para tudo e vivemos a graça? Não. 1 Pedro 16 é a mesma coisa. Pedro disse, sede santos porque o vosso Deus é santo, Jesus Cristo é santo. Então a purificação é a palavra, ela faz isso, ela vai purificando, né? É a regeneração, segundo Tessalonicenses 2:3, ela vai regenerando, vai purificando. Quando vai purificando, então, é como um pano sujo, você bota ele na água sanitária, você bota ele lá no cloro e daqui a pouco a sujeira sai. Aí você dá uma lavadinha e fica branco de novo. É assim. Então, a palavra é a água sanitária limpa. Ela vai te lavando, te limpando. Daí daqui a pouco, você está branco. E esse branco é provocado pela palavra. O branco agora é que você está pronto, está limpo, a santidade chegou. Enquanto a santidade não chega, eu estou sendo purificado, lavado. Eu preciso terminar a lavagem. Toda a máquina de lavar tem um ciclo lá. Lavagem, agora vai enxaguar, centrifugar, e agora abre a porta. Então, bota para secar também. Então, assim a minha vida é a sua. Muitas pessoas não estão conseguindo passar pela primeira fase da purificação, porque rejeitam a palavra. Não, eu tenho roupa, essa toalhinha, ó, pode enxugar aqui, eu não preciso de água sanitária, eu boto lá na máquina, 10 minutos já tá bom. Mas a minha meia, quem sabe que eu joguei um futebol, que eu fiz um exercício físico, ou que eu andei na roça, não basta 10 minutos, irmão. Eu vou ter que botar na máquina num ciclo por mais tempo. Mais tempo lá dentro. E os produtos, né, aquele sabãozinho reto para lavar essa toalhinha. Agora tem que botar no sanitário, alvejante, né? Botar sabão bom, o negócio fica bom. Se tiver mau cheiro, ele tem que botar lá o amaciante. A palavra de Deus, ele é assim. Ela tem alvejante, água sanitária. Ela, água sanitária, você colocar ela nas suas mãos por muito tempo, ela danifica a sua mão. Se colocar ali, ela danifica a roupa. A palavra tem que ser na medida. Por isso eu não posso dar para você tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça e vai te matar, porque eu tenho que dar na medida. O alvejante é na medida. O sabão é na medida. O sabão é que lava. A força da máquina que ajuda o sabão. Então,
é necessário que você entenda que você precisa passar pela purificação. Como é que eu sei que eu estou purificado? Quando você aceita 100% a palavra. Não é quando você diz amém, é quando você está praticando o que você ouviu. Aí está. Deus está. O Espírito Santo intercede. Por nós já ensinei a intercessão do Espírito Santo. Ele não intercede diante de Deus, ele intercede dentro de nós, já avisando. Um jeito. Por que é o gemido de espremidos? Porque somos hipócritas. Somos teimosos. Ele fica gritando dentro da nossa alma. Converte. Está errado. Mas não ouvi esse grito. Mas está gritando, não estou vendo. Está gemendo. É assim, imagina que você não ouviu uma voz, megafone, essa porta. É assim a palavra. Então, enquanto você está purificando, o seu testemunho sobe no altar de Deus. Aí Deus certifica que você agora está branco. Então aí, você está pronto para as provações sem murmurar e reclamar. Está pronto. Como Estevão morrer a apedrejar. Cheio do Espírito Santo, no capítulo 6, que as pessoas não conseguiam, ficavam maravilhadas porque não conseguiam debater com Deus. Pronto para a aprovação. E a hora de morrer, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem lidar. Ora, Paulo, viver era na cruz. A morte é dura. Estava pronto. Embranquecido, pronto para as provações, não murmurou em momento algum. Quando ele começou a orar para que o Espírito saísse dele, em Coríntios 12, na terceira vez que ele ora, Deus disse: Toma uma graça de Pai. Me fortaleça na sua fraqueza, Paulo. Você está pronto? Não se preocupe. Então Paulo passa pelas provações. Então muitas das pessoas ainda não passaram pela primeira fase. Mas elas estão vivendo provações terríveis. E elas não terminam na vida delas. Porque elas não passaram pela fase da purificação. Elas Deus não certificou que elas estão embranquecidas. Nós temos que lutar por isso, irmão. Que aí nós vamos conseguir vencer a diversidade da vida sem reclamar. Você não vai mais olhar para ti mesmo, você vai olhar pelo próximo, sempre olhando para Deus. Você vai se preocupar com o Evangelho, você vai se preocupar com a pregação da mensagem, você vai se preocupar, você vai ter dor quando você for na igreja e não ouvir o Evangelho, você vai se irritar, vai ter ódio, raiva. Deus, por que eu não aproveitei as oportunidades? Pular de galho em galho, ficar batendo cabeça para ouvir a coisa. Então, Deus está nos dando essa oportunidade de nos tornarmos verdadeiros adoradores do Senhor. Eu disse esses dias e repito: existem duas maneiras de você estar com Deus. Existe uma preposição do grego que é diante de Deus e perante Deus. Parece duas coisas. Você vai ler na Bíblia, na tradução certa, há textos que dizem estar diante de Deus. E estão perante Deus. São duas coisas claras, mas que às vezes, no texto português, a pessoa lê a Bíblia e esqueceu que está escrito. Ele leu lá no livro de Levíticos, aí agora ele vai ler, agora em Novo Testamento, diante de Deus. Aí ele não sabe. Aí ele não lembra onde ele leu o perante, é onde estava o diante. O perante é quando eu estou para ser julgado. O diante é quando eu estou para receber a herança. Todos que estão perante a Deus vão ser apontados seus erros e vão pagar por um erro que cometeu. É a hora do juízo. Esse perante acontece durante a vida e após a morte. No dia do arrebatamento do juízo vai acontecer o perante de novo. Mas todos os dias nós temos a probabilidade de estarmos perante ou diante. Perante, você está perante a palavra. Diante, eu estou diante da presença. Quando a Bíblia diz diante, é porque agora eu estou pronto para receber a bênção. Deus me levou até onde eu estava. Perante a palavra do te encontro até no inferno. O que Davi disse no Salmo 103. Até lá, no meio das trevas, a palavra encontra. Davi diz: como fugirei de vós? Se até na trevas que estás, perante a Deus.
Ele não sai do céu, ele é santo. Acha que Deus sai do céu, vai na rua, vai na rua, não, Deus não sai do céu. Nunca saiu. A sua voz sim, mas ele não, ele é santo. Ele não precisou sair do céu para dar ordem, criar tudo, e vai sair do céu para vir aqui falar comigo, não tem que fazer isso. Para matar o Satanás, não matou ele pelo 15. Mas nós sabemos que Isaías 11:4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, com sopro na sua boca, ele vai aniquilar todo mundo. Só com sopro. Então, Deus quer nos colocar diante dele, tirar-nos do perante. Mas para isso você tem que estar embranquecido. E aí você vai ver que as suas provações serão para a glória do Senhor. As suas provas, elas terão um tempo curto, elas vão chegar e vão passar. Porque o prazer de Deus é que você tenha dias de regozijo, depois que de Salomão, capítulo 11, 2 em diante, capítulo também 8. Deus quer que a gente desfrute, Deus quer que a gente compre. Quando Jesus aparece pela última vez e vai levar os seus discípulos para Betânia, quando eles estão lá buscando peixe, pescando a noite toda inteira, quando eles chegaram na beira do mar, ele já tinha lá. Jesus já tinha pão e peixe na brasa. A gente sabe até mais os peixes aqui na brasa, depois vai de comida. Ele quer que você tenha saúde para viver. Ele quer que você tenha saúde para desfrutar. Ele quer que você durma. Jesus, você vê no meio da tempestade, dormindo no barquinho. Ele quer que você durma no meio da tempestade, no meio da prova. Se você não tiver Deus, não é que alguém dorme. O médico você vai morrer. O banco diz que vai devolver seu cheque. O banco sempre tem dinheiro. Seu marido meteu o pé no teu prazer. A mulher meteu o pé no teu prazer, mas vai dormir. Está angustiado, amargurado, insônia. Quando alguém diz, pastor, eu passei a noite toda orando, dizia alguém, diz, pastor, estou a noite toda orando, não, você está com insônia. Você não notou ele, o Satanás deixando você insônia. Está ficando velho e velho, com uma carota, uma mochila, assim, está vendo. Noite é para dormir. Ô, irmã, alô, é para dormir. Agora, se a senhora tem final, eu tenho um chamado para. Opa, eu vou te contar. Só tenho um chamado, uma profetisa. Sou um profeta do Senhor. Por favor, vai orar mesmo. É pouco. Mas Deus quer que o senhor durma bem. Tem gente que fica a noite toda para dormir, vai dormir no dia. Fica 11 horas mesmo. Alô, pela voz já está dormindo, hein, irmão? Eu não falei, não, a senhora sabe que eu não pessoa que sabia dormir. Homens dormiam até tarde. Mas Jesus não passava a noite no monte, sim, não estava de pé. Está por tempo. Então tem que saber. Então, o demônio faz um estrago na nossa vida. Ele faz um estrago, que a gente perde a noção. Então, quando nós passamos pela purificação, branqueamento, e agora pronto para a aprovação, nós passamos a entender. Entender quer dizer, Deus te discerniu, te fez entender o momento de todas as suas lutas. É o que Jó teve dificuldade em entender. Quantos de nós temos a dificuldade de entender? Então eu quero orar por vocês. Zacarias 13:9, vocês já sabem, é o mesmo texto que diz que passará a primeira, a segunda parte, mas a terceira parte será passada pelo fogo, será purificada pelo fogo. E João disse lá no capítulo 3 que era pelo qual o Senhor em Mateus, João Batista disse que Deus iria nos, através de Jesus, ia nos batizar com o Espírito Santo, com fogo, passar na prova do Senhor. Deixa Deus te aprovar. Deus. Porque Ele sabe quem você é. Quando eu falo de provar, deixa Deus te mostrar quem você é. Deixa Deus testar os seus limites. Deixa. Qual o seu limite? Eu quero terminar dizendo a você, eu não sei se Deus está fazendo a mesma coisa. Quando Deus impediu que Arão chorasse por seus filhos, eu não sei de qual se Deus está chorando. Como pai, pela quantidade enorme de filhos que estão morrendo. Eu não sei se Deus chora. Eu não sei se nós indignamos tanto a Deus que Ele já está insensível. Só o pau está comigo. Porque uma coisa é Deus me julgar, uma coisa é disciplinar a minha filha. E eu choro. Uma coisa é só disciplinar e não ter sensibilidade o quanto ela se machucou na minha ocasiões. Será que Deus está só matando? Será que Ele está chorando por nós?
Ou será que aquilo que ele deu ordem para não está fazendo? Será que o que ele mandou Arão não faz parte da sua própria personalidade de Deus, a sua deidade? E dizer, sabe por que eu te mandei não chorar? Porque eu também chegará um dia que eu não chorar. Porque todos foram dados a oportunidade. Eu quero que você cubra a sua cabeça, feche seus olhos. Meu Deus. Em número 16, 25, Coré levou 250 almas com ele. Quando ele se rebelou contra Deus, sabe o que é isso? Todo rebelde não anda sozinho. Todo rebelde tem alguém que apoia. Eu sei, por causa do meu próprio espero, um liga para o outro. Você gostou? Não gostei. Você vai? Eu não vou, também não vou. Não vão mais. Não vou a outra igreja. Nenhum rebelde anda sozinho. Satanás não anda sozinho. Só é de diabo porque tem alguém que avaliza as suas decisões e aborda. Deixa Deus te curar. Vamos viver o que Deus disse a Daniel. O tempo do fim. O Espírito Santo de Deus. O Paizinho querido. Nós não temos ouro nem prata. Não temos nada, meu Senhor, que possa igualar a sua vontade. Não temos nada, meu Deus, que possa, meu Senhor, devolver ao Senhor na mesma medida que temos recebido. Por isso, Pai, eu te peço que nós sejamos abençoados, que nós sejamos, meu Deus, agraciados pela oportunidade de sermos tirados do perante e entrar na sua presença. Recebermos, meu Pai, o teu abraço. Recebermos do Senhor o teu sim. Ajudarmos a entender as provações que passaremos. Ajudar, meu Pai, a entender todas as dificuldades que passarmos diante do Senhor nessa vida. Meu Deus e Pai, nada se compara ao Senhor. Não há nada, meu Deus, não há nada nesse mundo que possa recuperar, a não ser a tua misericórdia, os tempos que nós erramos. Nada nesse mundo. Dinheiro não paga, oferta não paga, dízimo não paga, obra missionária não paga. Só o sangue do teu filho pode pagar essa dívida incomensurável que nós criamos. Eu te peço, Senhor. Eu te peço. Quem sabe já derramamos tantas lágrimas por eles, mas o coração nunca chorou. Porque as lágrimas do rosto enxugamos com o pano, enxugamos com a mão, enxugamos na gola da camisa, mas as lágrimas do coração só o Senhor as vê. Só o odre do teu espírito pode colher. Ajude-nos a chorar com a alma, com o coração, porque a alma padece quando nós decidimos errar em nosso espírito. Nos dê um novo coração, um novo espírito, Pai. Ajude-nos a entender a purificação, o embranquecimento e as provações que vêm do Senhor e não do mundo. Eu não quero passar pelas provações do mundo. Não quero passar pelas provações que Satanás traz à minha vida por causa dos meus erros. Não quero estar com a mão pesada do Senhor sobre mim, me tornando insensível, não arrependendo mais dos erros, não conseguindo discernir mais o que devo ou não fazer. Quantas pessoas não sabem mais? Elas administram as suas orações, o seu tempo, o seu dinheiro, elas administram as escolhas das suas profissões. O Senhor não tem mais domínio sobre elas. Porque disse Isaías, no capítulo 63, o Senhor não tem dominado mais sobre o teu povo. Olha que calamidade. Embora somos o teu povo, disse o profeta Isaías. Será que o Senhor tem dominado sobre nós? Ou nós temos dominado sobre nós mesmos? E não descobrimos ainda que não temos força para dominar as nossas falhas, as nossas inclinações.
Por isso eu creio que Paulo diz, vigiai o que está de pé. Não adianta eu pregar santidade hoje e fazer burrada amanhã. Tenha misericórdia de Deus. Mas é o ambiente que estão criando. Estão copiando as boates, os nightclubs. Os bares noturnos, é assim, apaga as luzes, é tudo escuro. As igrejas estão fazendo isso. Estão apagando as luzes. Uma boate lá dentro. Só para centralizar e botar o holofote no pregador. É tudo diabólico, meu Deus. Meu Deus, ajuda-nos a sair disso. Não permita entrarmos nisso, por favor. Eu posso falar por mim. Me mate antes, Deus. Do que o Senhor quiser. A morte, a maneira pelo qual eu vou, eu não sei. Mas me leva antes que eu caia nessa desgraça. Que já baixo tantos erros que já fiz. Não me deixa queimar o incenso estranho diante do Senhor, não. Não me deixa se vender por dinheiro, não. Que surja remanescentes nesse ministério. Ajuda, meu Deus e Pai. Essas pessoas que estão agora recebendo esta oração. Meu Deus, leva-nos uma conscientização evangélica da doutrina genuína. Ajuda, meu Pai. Ajude os jovens, adolescentes. Ajude a minha filha, ajude a André. Ajude, Pai. Porque senão tudo vai mal para eles. Senão eles vão ter que se esconder de mim. Porque do Senhor não se esconde, embora parece que se esconde. Quando diz, eu não quero ser mais crente. Ajude eles. Para que eu não precise ficar me matando, orando para um e outro, para quem quer que seja, porque a pessoa está passando uma luta. E eu tenho uma palavra para ela, uma palavra de resposta, porque da luta. Ajuda todos esses que aqui estão. Deus Pai poderoso, Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós, Espírito Santo. Consola a nossa vida. Diga para nós que não vamos para o inferno. Consola-nos com a boa notícia. Que ainda há esperança para nós. Consola-nos, Espírito Santo. Nos tire de perante ao Senhor e nos coloque diante do Senhor. Purifica-nos. Purifica-nos, Espírito Santo. Purifica-nos. Purifica-nos. E nos faça branquearmos por dentro e por fora. Para que passemos pelas provações adorando o nome do Senhor Jesus Cristo e do Pai, o Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. E assim possamos ir para a quarta dimensão, o sábio do Senhor, que entende as suas ações e o seu agir sobre nós. Porque Daniel ouviu, os sábios entenderão, mas os ímpios não. Ajude-nos a entender esta palavra. Ajude-nos a entender com atitudes. Ajude a sermos missionários. Porque não importa a profissão que temos. Não importa. Eu podia ser um pedreiro. A sociedade me chamaria de pedreiro. Mas tu diria, és um missionário. Em forma de pedreiro. Ajuda, Deus, na profissão que cada um escolhe a fazer. Seja um missionário.
Espírito Santo, volta. Como disse o Billy Graham aos 17 anos, e faça de novo. Espírito Santo. Aleluia. A natureza do bom Deus, filhos enterraram o pai. Mas um pai Arão enterrou os filhos. Quantos filhos o Senhor tem enterrado? Quantos filhos o Senhor chorou ao longo da história da humanidade? Pai, tu choras por nós ainda? O único sentimento que estamos provocando no Senhor é o sentimento da ira, Pai. Qual o sentimento que estamos provocando no seu coração? O da ira ou da compaixão? Porque o da compaixão trará misericórdia. Porque o Senhor não se alegra da morte de um ímpio, que não conhece a sua palavra. O Senhor, embora o permite morrer, e por causa das suas más escolhas e broates, o Senhor não se alegra. Mas a tua Bíblia, escrita pelo seu filho Moisés, no verso 63, até no número 28, nunca esqueceria esse versículo. Que o Senhor, o mesmo Deus que se alegra com a nossa vitória, é o Deus que se alegra com a nossa derrota, quando zombamos do Senhor. Por isso, meu Deus, abraça-nos de novo. Abraça-nos de novo. Queremos ser melhores que temos sido. Queremos ser doadores. O que adianta ter o nome de Abiú? Deus é Pai. E de nadar disponível. E morrer como morreu. Que adianta, Pai? Eu dizer que tu és o meu Deus, que Jesus é meu Senhor, e o dia que eu morrer, está indo para o inferno, ninguém vai estar lá para fotografar, para dizer, é verdade, pastor, vou para o inferno, meu Deus, o que acontecerá comigo? E com as pessoas que acreditaram em mim, que olharam para o meu exemplo e disseram, quero ser como um pastor. Tenha misericórdia de mim. Eu quero subir. Não deixa nunca o dinheiro ser meu, o carro ser meu, minha roupa ser minha, tudo é seu. E que isso não seja apenas de falácia. Quando tu me pedir, que eu dê de novo. Que eu comece tudo de novo. Se tiver de andar de metrô de novo, de ônibus de novo, de Uber de novo, a pé de novo, faça, Pai. Faça. De outro levou minhas joias, um dia o Senhor trouxe de volta. Mas o dia que o Senhor quiser, pede de novo. Leva de novo. E prova. Mas me deixa ser crente. Me deixa ser luz. Me deixa ser santo. Me deixa, Pai, sentir na minha alma que eu estou embranquecido. Me deixa. Eu abençoo, meu Deus, a todos que sinceramente ouviram esse curso. Cultuaram comigo durante a manifestação. Estão comigo suplicando, eu quero ser de novo. Que não esqueçam dessa mensagem por um prato de comida, por um copo de suco, por uma ida no shopping, uma cadeira de cinema, uma peça de roupa nova, uma viagem, relacionamentos que os assuntos não têm nada a ver com o Senhor, é só fofoca e conversa fiada. Ajude! Que as pessoas que se aproximam de nós falem das coisas do reino. Ajude! Ajude! Que nós venhamos a provocar nas pessoas assunto do reino. Que as pessoas procuram a gente para falar de tanta coisa imbecil, de comida, de roupa, de carro, de filho, de parente, é de amiga, de trabalho, é de céu, é de sol, é de chuva, é de frio. Ajuda! Que nós tenhamos o equilíbrio. Podemos falar de tudo, mas se tudo que nós falamos é a porcentagem maior do que o que falamos do Senhor, tem alguma coisa errada, no mínimo 50-50. 50% que sai da minha boca é as coisas do reino, e 50% pode ser as coisas do mundo. Mas ajuda, Pai. Ajuda a nossa vida. Peça aí o teu Espírito Santo, porque só o Senhor pode fazer isso e dizer, peça lá. Espírito Santo, envolva-se
dentro de cada um dos que me buscam. Peça, dê, Pai, essa oportunidade. Ouça a intercessão de Jesus, esse sim intercede diante do Senhor. Com certeza Jesus falou de nós essa madrugada, porque senão o Senhor não trazia essa mensagem. Com certeza Jesus falou de nós. Nos dê essa oportunidade, Pai. Aquele anjo da guarda que havia se afastado por causa da falta de temor, volta a ele. Volta o anjo da guarda com a espada flamejante ao nosso lado. Volta a ele. Para que a gente não seja presa tão fácil das tentações do mundo. Volta esse anjo. Porque com o anjo da guarda, os demônios de todo erro não vão conseguir se aproximar, porque a espada dele é pesada. Mas quando eu percebo que estamos vulneráveis, é porque o anjo da guarda já saiu. E quando ele sai, os anjos das trevas têm entrado ali dentro do nosso coração. Em um segundo nós erramos. Em minutos nós damos tudo a perder. Em minutos. Numa sentada de mesa, jogamos tudo no esgoto do inferno. Repreenda, Pai, numa ordem do Senhor. Porque Daniel, no mesmo capítulo, disse, verso 1, do que lemos no verso 10. Hoje ele disse, não haverá tempos difíceis como nunca antes no tempo do fim. Mas o vosso príncipe, o anjo Miguel, com a espada desembainhada descerrada, e livrará todos que os seus nomes estão confirmados no livro da vida. Obrigado, meu Deus. Porque o livro começa assim. O capítulo começa assim. Então, meu Deus, envia arcanjos. Arcanjos, que é os que lutam. Os arcanjos. Eu não quero querubim, nem serafim. Eu quero os arcanjos. De volta. Em cada uma dessas pessoas que sinceramente tomam esta palavra para si. Ajuda que haja arrependimento hoje. Cada um se arrependa no seu coração das infidelidades, para não cometerem mais. Em todas as áreas da sua vida. O confessar é que o Senhor não é comigo. Não adianta confessar comigo. Quem salva é o Senhor. Mas que verdadeiramente tome uma posição. Todos aqui. Das crianças ao mais ancião da idade. Todos. E todos nós somos iguais. A idade não nos diferencia. Não nos dá poder. A idade não me dá poder. A idade só me traz maturidade, não poder. Então, meu Deus, que o amor do Senhor, o seu poder, a graça, a compaixão, a misericórdia de Jesus, nosso Cristo, eterno, nosso Senhor e Salvador. As consolações, a doce comunhão desse Espírito Santo. Abrace-nos e seja conosco hoje e para todos sempre que acredita. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a você aí que acompanhou conosco este culto. Talvez você está assistindo esse culto num tempo que esse culto já passou. Passou dias, passou meses, passou anos. Vai ficar aí na internet. Você que tem vontade de assistir os meus cultos, entra no nosso site. Consulta lá, nós temos DVD, temos CD, você ouve lá. Tem o nosso livro digital. Ainda não recebi o e-mail que dizer, pastor, comprei seu livro digital. Ah, não comprei porque eu tenho. Não compra para ajudar o missionário, entra lá e compra. Abençoa a nossa obra, ajude-nos a fazer o que fizemos. Faça isso. Faça concerto na igreja que você congrega. Não precisa ser com o pastor, dobre os joelhos amanhã, para você for seu filho, para ativar. Fale com Deus. Se aonde você vá não tem palavra, procure outro. Se não tem palavra, não posso te convencer a assistir os meus cultos. E saciar a tua alma, entra no site e vai ouvir. Vai ouvir, ouve. Quando você diz, eu já ouvi tudo, a lenda de Filipenses 3, não me canso, diz Paulo, e vos pregar as mesmas palavras. Console-se e versículo a tua alma e assista de novo. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Obrigado.